Então, gravando, como eu tinha dito para vocês, no nosso último encontro, um dos seus colegas, o Leandro, insistiu bastante numa questão sobre as condições de contorno que definem tanto seno quanto cosseno. Eu não estava entendendo a dúvida dele, mas depois, pensando a respeito, resolvi criar esse material complementar para ver se ajuda aqui vocês a entenderem. Inclusive, esse material complementar deve facilitar bastante para a realização do exercício 13.1 proposto no último encontro. Então, vejam lá. Página 14, material complementar. Seja y de RR tal que y, duas linhas de x mais y de x igual a zero. Então, veja que nós estamos trabalhando com a mesma equação diferencial que foi usada para definir tanto seno quanto cosseno. Mas vamos colocar condições de contorno, algo bem menos restritivo do que fizemos para seno e cosseno. Vamos colocar y de zero igual a alfa e y' de zero igual a beta. Esse alfa e esse beta podem ser números reais quaisquer. Em particular, podem ser 0 e 1 para alfa e beta, que daí define seno. Pode ser 1 e 0 para alfa e beta, que daí define cosseno, mas podemos admitir quaisquer outros valores alfa e beta reais e vamos ver o que acontece. Até aí tá ok? Ok, então tá bom. Então vamos ver o que ocorre. Se existir série de potências para representar y, temos o seguinte. Aí nós temos a mesma função y de x, dada por uma série de potências. A mesma derivada primeira, que a gente obteve lá quando estava trabalhando com seno. A mesma derivada segunda. Nada disso muda, porque ainda temos uma série de potências y de x. A derivada primeira, a gente deriva termo a termo essa série de potências, obtém uma nova série de potências, e a derivada segunda, a gente deriva mais uma vez a função y, obtendo uma nova série de potências. E aí, como a equação diferencial é y, duas linhas de x, mais y de x igual a zero, isso implica que a derivada segunda de y é igual a menos y. Então, por isso que a gente escreveu ali menos y de x, a série de potências para menos y de x. E obtemos os mesmos valores para os coeficientes A2, A3, A4, etc. Então, o A2 é menos A0 sobre 2, o A3 menos A1 sobre fatorial de 3, A4 A0 sobre fatorial de 4, A5 A1 sobre fatorial de 5, A6 menos A0 sobre fatorial de 6 e assim por diante. Então, esses coeficientes continuam os mesmos, nada mudou, porque a gente está trabalhando somente com a equação diferencial por enquanto, ainda não consideramos as condições de contorno. Está tudo claro em relação aos coeficientes A2, A3, A4, etc? Vamos ver. Ok. Os demais aí, gente, só 4 se manifestaram, está tudo tranquilo aí? Vamos ver. Página 14, Yuji. Material complementar. Tá bom? Então, mas uma das condições de contorno é y de zero igual a alfa. E a outra, y' de zero igual a beta, onde alfa e beta são números reais quaisquer. Mas quem é y de zero? Y de zero é y de x para x igual a zero. Mas y de x é dado pela primeira série de potências, lá no topo da página 14. E se o x for zero, y de zero é simplesmente A0. Como y de zero é alfa, então esse A0 é simplesmente alfa. Já a derivada primeira no ponto zero, bem, a série de potências para a derivada primeira é a segunda série de potências que aparece lá no alto da página. A1 mais 2A2x mais 3A3x ao quadrado, etc. O y' de zero é o caso em que x é igual a zero.
todas as parcelas da segunda em diante, 0, resta apenas A1. Então, y' de 0 é A1. Como y' de 0 é beta, então A1 igual a beta. Então, nós temos A0 igual a alfa e A1 igual a beta. Lembrando vocês que alfa e beta são números reais quaisquer. Estamos de acordo em relação aos valores de A0 e A1. Gabriel, ok. Os dois Gabriéis. Tá. Então tá bom. Logo, nós temos a série de potências para y de x. Então, y de x, vocês olhando lá no topo, o primeiro termo é A0. Mas a gente acabou de provar que A0 é alfa. Então, o primeiro termo de y de x é simplesmente alfa. Já o segundo termo de y de x é A1x. Mas A1 é beta. Então, fica simplesmente beta-x. O próximo termo na série de potências de y de x é A2x ao quadrado. Mas quanto que é A2? A2 é menos A0 sobre o fatorial de 2. Mas o A0 é alfa. Então fica menos alfa x ao quadrado sobre o fatorial de 2. O próximo termo, A3x ao cubo. Mas quanto que é A3? A3 é menos A1 sobre o fatorial de 3. Mas A1, a gente já viu que é beta. Então o próximo termo fica menos beta x ao cubo sobre o fatorial de 3. E assim por diante. Então a série de potências para essa função y é alfa mais beta x, menos alfa x ao quadrado sobre o fatorial de 2, menos beta x ao cubo sobre o fatorial de 3, mais alfa x à quarta sobre o fatorial de 4, mais beta x à quinta sobre o fatorial de 5, etc. Notem vocês que alfa é um termo comum a todas as potências par de x. Alfa vezes x elevado a 0, que é apenas alfa. Aí o alfa ocorre também no termo x ao quadrado, ocorre também no x à quarta, ocorre também no x à sexta, observando vocês a alternância de sinais. E o beta, ele está multiplicando todos os termos com potência ímpar de x. Então ele está multiplicando por x, por menos x ao cubo sobre o fatorial de 3, por x à quinta sobre o fatorial de 5, etc. Estamos de acordo com esse y de x em termos de alfa e beta? Ok. Mas, como o alfa está multiplicando por todas as potências par de x e o beta por todas as potências ímpar de x, nós podemos separar em duas séries de potências. Por isso que aparece na linha seguinte, ou seja, y de x é igual a alfa, que multiplica qual série de potências? 1 menos x ao quadrado sobre o fatorial de 2, mais x à quarta sobre o fatorial de 4, menos x à sexta sobre o fatorial de 6, etc. Ou seja, por todas as potências par de x. Mais beta, que multiplica pela série com todas as potências ímpar de x. Então, esse beta está multiplicando por x, menos x ao cubo sobre o fatorial de 3, mais x à quinta sobre o fatorial de 5, etc. Vocês estão de acordo com essa y de x dividida ali em termos que multiplicam alfa e aqueles que multiplicam por beta? Ok. Então, tá bom. Só que a série de potências que está multiplicando por alfa é exatamente a série de potências de cosseno, que é o exercício 13.1, parte 1. O exercício 13.1, parte 1, pede para vocês provarem que a série de potências de cosseno é essa, 1 menos x ao quadrado sobre o fatorial de 2, mais x à quarta sobre o fatorial de 4, etc. Que usa exatamente a mesma técnica que a gente empregou no último encontro para determinar a série de potências de seno e que está repetindo aqui nessa nova discussão. Já a série de potências que multiplica por beta é a série de potências de seno. Moral da história, y de x é igual a alfa cosseno x mais beta seno x. Estamos de acordo com isso daí até o momento? Ok. Então tá bom. Então vejam só.
Vocês têm ali y de x igual a alfa cosseno x mais beta seno x. Em seguida está escrito ali, observar que y' de x, ou seja, a derivada de y em relação a x, é menos alfa seno x mais beta cosseno x. Por que isso? Bem, nós provamos no último encontro que a derivada de seno é cosseno. E pedi para vocês provarem que a derivada de cosseno é menos seno, que é um dos itens lá do exercício 13.1. Então, o que significa isso? Bem, notem vocês, em primeiro lugar, o que acontece se alfa for 0 e beta for 1? Então, se alfa for 0 e beta for 1, vocês olhem aquele alfa cosseno x mais beta seno x, sendo alfa 0 e beta 1, a função y de x é apenas seno de x. Isso para os valores alfa e beta 0 e 1, respectivamente. No caso em que alfa e beta são 1 e 0, então o alfa é 1 e o beta é 0, y de x igual a cosseno de x. Então, isso são para duas condições de contorno muito, muito particulares. Quando alfa e beta são 0 e 1, ou 1 e 0. Nesse caso, vocês têm apenas a função ou seno ou cosseno. Só que, com essa nova consideração, com condições de contorno, alfa e beta quaisquer, nós conseguimos com isso o conjunto de todas as funções que satisfazem essa equação diferencial. Então, a equação diferencial é y duas linhas de x mais y de x igual a 0. Qual é o conjunto de todas as soluções dessa equação diferencial? Foi esse problema que a gente acabou de resolver. O conjunto de todas essas funções é simplesmente alfa cosseno x mais beta seno x. Ou seja, qual é o papel de seno e cosseno nessa história? É o papel daquelas séries de potências que vocês estão vendo ali, aquelas com potência par de x e aquelas com potência ímpar de x. Essas funções são dadas a elas nomes especiais, chamados seno e cosseno. E o que se mostra com isso é que essas duas funções, seno e cosseno, a partir delas, vocês conseguem descrever toda e qualquer função que satisfaça essa equação diferencial. Até aí tá ok, gente? Ok, tá. Agora vejam só o que eu vou falar. Agora vamos fazer uma pausa a respeito disso e vejam o que eu vou apresentar aqui para vocês. Estou escrevendo, olhem na tela ali. Eu escrevi ali na tela uma equação polinomial. Uma equação polinomial de grau 1. Vocês aprenderam lá no ensino básico de vocês que uma equação polinomial de grau 1 admite uma e apenas uma solução real. E vocês não só aprenderam que admite uma e apenas uma solução, como vocês aprenderam também técnicas que permitem determinar o valor x real que satisfaz essa igualdade. Então, vocês têm uma equação algébrica, ou seja, uma equação polinomial, e essa equação polinomial admite uma única solução real. Agora, digamos que a gente escreva algo diferente. Vou escrever outra aqui. 0, então vamos lá. Acabei de escrever outra equação polinomial. X ao quadrado menos 1 igual a 0. Uma das coisas que vocês aprenderam sobre equações polinomiais de grau 2 é que essas igualdades só podem ser satisfeitas no máximo por dois valores reais, x. Nesse caso especial, existem essas duas soluções reais. Uma solução é x igual a 1, outra x igual a menos 1. Se o x for substituído por 1 ou por menos 1, essa igualdade é satisfeita. Se o x for substituído por qualquer real diferente de 1 e diferente de menos 1, essa igualdade não é satisfeita. Até aí tá ok?
Tá. Mas, se vocês têm uma equação polinomial qualquer de grau n, vocês já sabem, eu já falei para vocês, apesar de eu não ter feito a demonstração, mas é uma consequência de um teorema conhecido como teorema fundamental da álgebra. Se vocês têm uma equação polinomial de grau n, existe no máximo n soluções reais, n valores reais para x, que satisfazem essa equação. Então, a solução de uma equação polinomial, se existir, é um número real. E se a equação é polinomial de grau n, há no máximo uma quantia finita, n, de soluções reais para aquela equação polinomial. Mas o assunto aqui que a gente está conversando é bem diferente. Nós não estamos falando de qualquer equação polinomial. Nós estamos falando de uma equação diferencial. Soluções de equações diferenciais, ao contrário das equações polinomiais, não são números reais. São funções. Então, o que é uma equação diferencial? É uma igualdade em que ocorre, pelo menos uma vez, algum operador de derivação. Nessa equação diferencial que nós temos ali, y duas linhas de x mais y de x igual a zero, nós temos um operador de derivada segunda, um operador de derivação de segunda ordem. É um operador de derivação. Então, é cabível a pergunta se existe alguma função que satisfaz essa equação diferencial, de maneira análoga a quando vocês perguntavam se existe algum número real que satisfaz uma equação polinomial. Mas não estamos falando de equações polinomiais, estamos falando de equações diferenciais. É um novo conceito isso. E a segunda pergunta é: se existir solução para essa equação diferencial, quantas e quais são essas soluções? Essa é a pergunta. Então, vejam só. Digamos que algum de vocês ache o seguinte. Eu estou escrevendo aqui. Olha o que eu escrevi na tela. Imagine que vocês têm uma função y, uma função com domínio nos reais contra domínio nos reais, tal que y de x igual a x ao cubo. E digamos que algum de vocês suspeite que essa função é uma possível solução daquela equação diferencial y duas linhas de x mais y de x igual a zero. Como vocês fazem de solução? Primeiro, entenderam a pergunta que eu fiz? Gente, tá. Então, como é que a gente faz para verificar se essa função que eu dei para vocês é uma... Heloísa não entendeu? Heloísa, ó, uma equação, olha só. Deixa eu escrever aqui, 2x ao quadrado menos 1 igual a zero. Vocês têm uma equação polinomial como esta aqui, 2x ao quadrado menos 1 igual a zero. A pergunta é: existe algum x real que satisfaça essa igualdade? Existe ou não existe? Heloísa, me diga. Existe algum x real que satisfaça essa equação? Não existe. Ô, Heloísa, 2x ao quadrado menos 1 igual a zero significa 2x ao quadrado igual a 1. Logo, x ao quadrado igual a meio. Estou escrevendo aqui. X ao quadrado igual a meio. Logo, x igual a 1 sobre raiz de 2 ou menos 1 sobre raiz de 2. Essa equação admite solução real, sim. Concorda? Tá. Ou seja, o que significa isso? Vocês têm que entender o que significa isso. Significa que se vocês substituírem x por 1 sobre raiz quadrada de 2 naquela equação, a igualdade é satisfeita. Ok até aí? Tá. E se substituir o x por menos 1 sobre raiz quadrada de 2,
também é satisfeita essa igualdade. Mas, se substituir o x por 30, essa igualdade não é satisfeita. Porque 2 vezes o quadrado de 30 não é igual a 1. Então, essas soluções 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2 são as únicas soluções dessa igualdade. Estamos de acordo? Heloísa? Tá. Agora, como o assunto aqui é equações diferenciais, bem, a equação diferencial dada é aquela que está na primeira linha da página 14. Y, duas linhas de x, mais y de x igual a 0. A pergunta que estamos fazendo é se existe alguma solução para essa equação diferencial. Bem, o que a gente acabou de provar é que sim, existe. A solução é aquela alfa cosseno x mais beta seno x, onde alfa e beta são números reais quaisquer. Aí a pergunta que eu estou fazendo é, digamos que algum de vocês achasse, é um palpite de vocês, algum de vocês achassem que a função y, que eu acabei de escrever na tela de novo, com domínio nos reais, contra domínio nos reais, tal que y de x é igual a x ao cubo, se essa função satisfaz essa equação diferencial dada. Ou seja, se ela é uma solução dessa equação diferencial. Tá ok aí? Tranquilo? Ok. Como que a gente verifica isso? Ora, a gente calcula a derivada primeira dessa função, e a derivada primeira é 3x ao quadrado. Calcula a derivada segunda dessa função, e a derivada segunda é x. Agora que nós sabemos a derivada primeira e a derivada segunda, vamos substituir na equação diferencial para ver se ela é satisfeita. A equação diferencial exige derivada segunda mais a função igual a 0. Mas a derivada segunda é 6x e a função é x ao cubo. Acontece que 6x mais x ao cubo igual a 0, essa igualdade não é satisfeita para todos os x do domínio. É por isso que eu falei nas equações algébricas. Se vocês olharem esse 6x mais x ao cubo igual a 0 como uma equação algébrica, vocês sabem que haverá, no máximo, 3 valores reais para os quais essa igualdade é satisfeita. Concordam? Justamente. Só que o problema de resolver uma equação diferencial é determinar funções que satisfaçam a equação diferencial para todos os x do domínio, e não para apenas 3. Logo, essa função x ao cubo não é solução dessa equação diferencial, porque essa igualdade exigida pela equação diferencial não é satisfeita para todos os x reais. Estamos de acordo com isso? Ok. Por isso é importantíssimo vocês perceberem a diferença entre uma equação diferencial e uma equação polinomial. Soluções de uma equação polinomial, números reais. Soluções de uma equação diferencial, funções. Aí a pergunta é, quais são as funções que satisfazem essa equação diferencial para todos os x do domínio? No caso, o domínio é todo o conjunto dos reais. Bem, as soluções são essas, y de x igual a alfa cosseno x mais beta seno x. Então, aquela pergunta que foi feita no último encontro, da onde que veio aquele 1 da condição de contorno? Tá, porque com aquelas condições de contorno 0, 1 e 1, 0, 0, 1 para alfa e beta, no caso de seno, e 1, 0 para o caso de cosseno, para os valores de alfa e beta, isso mostra que essas funções cosseno e seno, elas desempenham o seguinte papel. A partir delas, podemos representar
todas as possíveis funções que satisfazem essa equação diferencial, desde que a gente saiba as condições de contorno. Vamos ver ali, menos seno de x mais seno de x igual a zero seria também. Aí que está essa pergunta que o Leandro está fazendo. Olha só. No caso em que alfa é 0 e beta é 1, y de x igual a seno de x. Ora, quanto que é a derivada de seno? Cosseno. Quanto que é a derivada de cosseno? Menos seno. Ou seja, a derivada segunda de seno é menos seno. Por isso satisfaz a equação diferencial. Que daí aparece essa igualdade que o Leandro escreveu. Esse menos seno x é a derivada segunda de seno. Então nós temos ali derivada segunda de seno mais seno igual a zero para todo x real e não para apenas alguns. Ok até aí, gente? Ok. Então vejam só. Eu vou colocar um outro exemplo aqui, antes de terminar essa discussão sobre seno e cosseno, para ver se melhora mais um pouco ainda a intuição de vocês. Olhem só o que eu vou escrever aqui na tela. Então vejam só. Eu escrevi aqui na tela S' de t igual a 25. Eu não escrevi, mas estou falando aqui para vocês, essa S é uma função com domínio nos reais. Ok, Leandro? Na verdade, essa pergunta que você fez, ela é importante. Então, por isso que eu estou colocando aqui para vocês. Então, vejam só. Veja essa última equação diferencial que eu escrevi na tela para vocês. S' de t igual a 25. Assumindo que S é uma função com domínio nos reais e contra domínio nos reais. A pergunta é, quais são todas as possíveis soluções dessa equação diferencial? Então, as possíveis soluções, eu vou escrever aqui, são as seguintes. Acabei de escrever. S de t igual a 25t mais c. Por que 25t mais c? Basta vocês derivarem essa função S de t em relação a t. É a derivada de uma soma, portanto é a soma das derivadas. Derivando 25t em relação a t, vocês têm aquele 25 que aparece no S' de t. E derivando a constante em relação a t, vocês têm zero. Logo, para cada constante c, vocês têm uma possível solução para essa equação diferencial S' de t. Até aí, então, estamos de acordo? Tá. Agora vamos dar um significado físico para isso. Vamos dar uma interpretação física para isso. Não, nós não estamos falando de integral, Leandro. Em nenhum momento a gente está falando de integral. Então, olha só. Eu dei para vocês a equação diferencial S' de t igual a 25. Digamos que a gente interprete o parâmetro t como tempo e S como uma posição ao longo de uma reta. Então, a posição de um certo corpo em cada instante t. Se essa posição for dada em metros e t em segundos, o que está dizendo essa equação diferencial é que nós temos algum corpo cuja velocidade instantânea em qualquer instante é 25 metros por segundo. Quais são as possíveis soluções para isso? As possíveis soluções são 25t mais c. Ou seja, o que é essa constante c do ponto de vista físico? Essa constante c do ponto de vista físico é S de zero, que é uma condição de contorno. Esse S de zero é uma condição de contorno para a equação diferencial S' de t igual a 25. Intuitivamente falando, nessa interpretação, significa a posição do corpo no instante zero. Se a posição do corpo no instante zero for zero, a solução da equação diferencial é 25t. Acabou a discussão. Se a posição
do corpo no instante zero for menos 1.000 metros, a solução é 25t menos 1.000. Está dizendo que a partir do instante zero está na posição menos 1.000. E com o passar do tempo, essa posição vai mudando, de acordo com essa solução ST igual a 25t mais C. Até aí, tranquilo, gente? E não vai ter uma infinidade de soluções. Tem uma infinidade de soluções. Para cada constante C, é uma solução diferente. Se a constante C for 0, é uma solução. Se a constante C for 38, é outra solução. Algo análogo, perfeitamente análogo, está ocorrendo na página 14. Voltando à página 14. Na página 14, nós temos uma equação diferencial que envolve uma derivada segunda. Isso aí se chama equação diferencial de segunda ordem. E a pergunta, quais são as soluções dessa equação diferencial, está respondida com y de x igual a alfa cosseno x mais beta seno x. Dependendo das condições de contorno, vocês vão ter soluções diferentes. Então, vocês escolhem valores para alfa e beta. Se alfa for 0 e beta 1, é seno. Se alfa for 1 e beta for 0, é cosseno. Se alfa for 2 e beta 38, a solução é 2 cosseno x mais 38 seno x. Se alfa for 0 e beta também for 0, olha só o que acontece. O que acontece se ambos, alfa e beta, forem 0? Aí nós temos y de x igual a 0. Ora, y de x igual a 0 é uma solução dessa equação diferencial. Porque a derivada primeira de 0 é 0, logo a derivada segunda de 0 é 0. Logo, 0 mais 0 é 0. Então, a função identicamente nula, 0, também é uma solução dessa mesma equação diferencial. Só que quando a gente escreve alfa cosseno x mais beta seno x, com isso a gente está caracterizando a coleção de todas as possíveis soluções. E, em particular, vocês podem ter como solução cosseno ou seno. Então, essas funções seno e cosseno, na prática, operam como uma base nesse espaço de soluções dessa equação diferencial. Até aí tá ok, gente? Ok. Então, equações diferenciais, quando admitem soluções, sempre contam com uma infinidade de soluções. Agora, se estabelecemos as tais condições de contorno, aí essa infinidade de soluções, vocês vão capturar apenas uma das possíveis soluções. Mas o fato de admitir infinitas possíveis soluções, de forma alguma significa qual é a solução daquela equação diferencial. Por isso que eu coloquei o exemplo da função y de x igual a x ao cubo. A função y de x não é uma solução para essa equação diferencial. Então, isso não é toda. Estamos de acordo até aí? Ok. Agora vejam só. Informação importante. Nós não estamos definindo funções usuais via equações diferenciais por um simples capricho da natureza. Em primeiro lugar, é uma prática muito comum definir funções como soluções de equações diferenciais, dadas as condições de contorno. Então, vejam só, o exemplo que eu dei para vocês com aquele S' de t igual a 25, aquilo que a gente chama de equação diferencial de primeira ordem. A ordem de uma equação diferencial é a maior ordem de operador de derivação envolvido na equação.
Toda equação diferencial deve contar com pelo menos um operador de derivação. Pode ser derivada primeira, derivada segunda, derivada quarta, pode ser uma combinação linear de derivadas. Vocês podem criar novos operadores diferenciais, como, por exemplo, derivada segunda mais 7 vezes derivada terceira. Então, existe uma infinidade de operadores diferenciais. Mas se vocês têm uma equação diferencial em que a maior ordem de derivação é n, então essa é uma equação diferencial de ordem n. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês, S' de t igual a 25, é uma equação diferencial de primeira ordem. Para ela, bastou uma condição de contorno. Uma única condição de contorno, pelo fato de ser uma equação de primeira ordem. Agora, na definição de seno e cosseno, como nós temos uma equação diferencial de segunda ordem, porque o operador de maior ordem que temos ali é de segunda ordem, ela precisa de duas condições de contorno. Uma condição de contorno é y de zero, quanto que é o valor de y de zero, e a outra, quanto que é o valor da derivada de y no ponto zero. Por isso são dadas essas duas condições de contorno. Tanto é que, por que a gente precisa de duas condições de contorno nessa equação diferencial? Porque a solução dessa equação diferencial depende desses valores de alfa e beta, que são dois valores. O alfa é o y de zero e o beta é o y' de zero. Tá? Só que, por um lado, essas equações diferenciais elas são usadas para definir várias funções que vocês usam, mas não é a única utilidade de equações diferenciais. Eu já vou dar mais detalhes daqui a pouco, mas vejam só. Em algum momento eu vou definir para vocês uma outra função y que é dada pelo seguinte. Estou escrevendo aqui o que eu escrevi na tela. Existe uma certa função muito conhecida na literatura, y, com domínio nos reais, que é definida como solução dessa equação diferencial. Y' de x. Não, peraí, deixa eu arrumar aqui. Y' de x de x. Gabriel. Então, existe uma função muito conhecida, y com domínio nos reais, que é definida como solução de uma equação diferencial. É a função y cuja derivada é igual a ela própria. Essa função é chamada de exponencial, desde que seja dada uma condição de contorno, y de zero igual a 1. Como essa é uma equação diferencial de primeira ordem, basta uma condição de contorno. E a condição de contorno, para definir exponencial, é y de zero igual a 1. No entanto, a gente vai ver, quando for estudar essa função chamada exponencial, que se considerar uma condição de contorno qualquer, não y de zero igual a alfa, essa equação diferencial admite infinitas soluções. Que é zero igual a 1 é apenas uma dessas possíveis soluções. E um outro aspecto importante, por um lado, vocês precisam se familiarizar com o que é uma equação diferencial. É uma igualdade que envolve funções e pelo menos uma ocorrência de um operador de derivação. E, diga-se de passagem, nem sempre é fácil perceber que há um operador de derivação envolvido. Isso é outro assunto que eu vou ter que discutir em algum momento com vocês. Nem sempre é fácil perceber que está se lidando de fato com uma equação diferencial. Sim, é possível definir sistemas de equações diferenciais. Vamos falar por enquanto nós estamos falando de coisas bem mais simples, apenas uma equação diferencial e suas condições de contorno. É isso, tá? Então, por um lado, é uma prática comum, funções usuais da literatura,
chamadas funções analíticas. O que é uma função analítica? Função analítica é qualquer função de classe C infinito. E eu já defini para vocês o que é uma função de classe C infinito. É uma função que admite derivada de qualquer ordem. Tá? Então, é uma prática comum definir funções analíticas usuais a partir de soluções de equações diferenciais. Mas essa não é a única aplicação de equações diferenciais. Equações diferenciais são usadas para modelar fenômenos do mundo real. Eu vou dar um exemplo na área de vocês aí. Estou escrevendo aqui. Então vejam só. Considere a seguinte equação diferencial. Vamos assumir que nós temos uma função m que depende de t. Então, m é uma função que depende de t e que é uma função diferenciável, de tal modo que dm dt igual a k vezes m. Isso é uma equação diferencial de primeira ordem. E essa equação diferencial é amplamente usada para descrever fenômenos de decaimento radioativo. Se nós interpretarmos t como tempo e m como massa de algum elemento ou substância, essa equação diferencial é usada para descrever decaimento do material radioativo. O que ocorre com materiais radioativos? Materiais radioativos, eles emitem radiação. E essa radiação, ela é associada a essa radiação energia. E por conta de uma equivalência entre e massa, que é uma equivalência conhecida há muito tempo, essa perda de energia da massa associada àquela substância ou elemento faz com que aquela quantidade de matéria perca massa. Então, essa equação diferencial está dizendo o seguinte, que a taxa de variação de massa em relação a tempo é uma maneira de interpretar essa derivada de m em relação a t, o quanto a massa muda com o passar do tempo, ou seja, a velocidade de perda de massa, é proporcional à massa. Quanto maior a massa, mais massa perde. Quanto menor a massa, menos massa perde. Até aí tá ok, gente? Ok. E aí, interessa para vocês físicos poder descrever a função m que nos dá a massa dessa quantia de matéria com o passar do tempo. Ou seja, interessa a vocês tornar explícita. A massa é uma função de tempo assim, assado, assado. Ou seja, a gente tem que saber como resolver essa equação diferencial. A equação diferencial é usada para propor um modelo de descrição de mundo e a solução dessa equação diferencial vai nos permitir fazer previsões a respeito de quanto tempo demora para, digamos, 1 quilo de uma certa substância ser convertida a apenas 1 grama. Questões dessa natureza. Então, exemplo bem conhecido lá da paleontologia é datação por carbono 14. O carbono 14 é um isótopo radioativo presente em formas de vida. Então, conhecendo as taxas de carbono 14 em formas de vida e examinando fósseis, é possível determinar pelo decaimento daquele carbono 14 quanto tempo demorou para ocorrer esse decaimento após a morte daquele ser vivo. E esse tipo de estimativa é feita a partir da solução de uma equação diferencial como essa. Aí vocês têm uma equação diferencial como essa e uma pergunta natural: quais são as condições de contorno? As condições de contorno, no caso de uma interpretação como essa que eu dei para vocês, qual é a massa daquela substância ou elemento a partir de um instante t0. Essa condição m0, massa inicial. Então,
essa equação diferencial que eu mostrei para vocês, a anterior, que é usada para definir exponencial, ela não tem a utilidade apenas para definir exponencial, mas também para aplicações como essa que eu falei para vocês. Anos atrás, eu fiquei sabendo, a partir de um ex-aluno meu, que trabalha com essa interface entre física e medicina, o seguinte, que no Hospital Erasto Gertner houve caso em que ex-alunos da nossa universidade tinham que calcular, fazer contas envolvendo questão de decaimento radioativo para tratamento radioterápico de vítimas de câncer, para determinar a dosagem de radiação para o tratamento. E era gente que acabou esquecendo a matemática. Então, essa matemática não é um simples preciosismo. Vidas estão em jogo. Um tratamento adequado por radioterapia depende da pessoa saber qual é a dinâmica de decaimento radioativo. Por isso essas contas. Tá? Agora, a parte bacana é que essa mesma equação diferencial, aplicação importantíssima, exatamente, assim como inúmeras outras aplicações. Tá? Algumas aplicações têm impacto social maior, outras menor, mas o impacto está lá. E, nesse caso aqui, é uma obrigação minha fornecer a vocês da melhor maneira possível os fundamentos dessa matemática. Por que fornecer esses fundamentos? Porque a prática mostra que se vocês forem contar só com máquinas, que hoje em dia tem muito à disposição softwares para lidar com problemas matemáticos, vocês estão numa enrascada. Porque essas máquinas usadas para resolver problemas de matemática, elas agilizam muito o trabalho, elas facilitam muito a vida. Mas não é aconselhável, por uma série de motivos, vários motivos, confiar cegamente nessas máquinas. É usado também na criação de motores gráficos para jogos ou simulações em 3D, para arquitetura, etc. Sim, você pega um programa de computação, você pega um programa de computação gráfica em que o objetivo é simular a dinâmica de um fluido. Ora, uma maneira natural de você quer, digamos, simular água via computação gráfica, você quer simular fumaça, ou seja, fenômenos envolvendo turbulência, a solução natural é você apelar para, estou escrevendo aqui, a equação diferencial de Navier-Stokes. Aliás, diga-se de passagem, essa equação diferencial de Navier-Stokes, ela é a equação diferencial usada para descrever fenômenos de turbulência, desde a dinâmica de fumaça de cigarro até a dinâmica do ar em volta das asas de um avião, ou fenômenos de turbulência em esgoto, seja onde for. Até hoje não se sabe se existe solução analítica para a equação de Navier-Stokes. É uma questão em aberto. É um dos problemas do milênio da Fundação Clay. Um daqueles problemas que oferece aquele prêmio de $1 milhão, blá, 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 blá. Tá? No caso dessas equações diferenciais, como Navier-Stokes, em que não se sabe qual é a solução analítica daquela equação diferencial, ou sequer se ela existe, então apela-se a esses softwares de computação numérica, mas mesmo esses softwares de computação numérica são baseados nos mesmos princípios do cálculo diferencial integral. Então, para usar esses métodos numéricos, como existe uma variedade gigante de métodos numéricos, alguns são melhores do que outros pelos mais variados motivos, sem conhecer a matemática que está por trás disso, fica difícil confiar até mesmo numa solução por método numérico. Por isso que em certos programas de computação, programas de computação gráfica, algumas
algumas simulações de fluidos são melhores do que em outros. Porque há uma variedade enorme dos métodos numéricos para resolver essas equações diferenciais. Tá? Continuando a leitura ali na página 14, veja o que está escrito no finalzinho lá. Moral da história. A equação diferencial y duas linhas de x mais y de x igual a zero admite uma infinidade de soluções. Uma vez definidas as condições de contorno y de zero igual a alfa e y' de zero igual a beta, temos uma única solução expressa por uma combinação linear de seno e cosseno. Então, a pergunta que foi feita, de onde vieram aquelas condições de contorno 0, 1 para seno e 1, 0 para cosseno? É simplesmente o reconhecimento de que essas duas funções, seno e cosseno, operam como uma base para expressar toda e qualquer solução dessa equação diferencial. Basta vocês fazerem uma combinação linear dessas duas. Alfa cosseno x mais beta seno x. Então, essas duas funções, seno e cosseno, elas têm um papel importante. Elas têm um papel importante na representação dessa classe de todas as possíveis soluções da mesma equação diferencial. Estamos de acordo com isso aí, gente? Essa aula foi muito produtiva. Ótimo! É ótimo que tenha sido produtiva, porque esse é o propósito. Esse é o propósito. Então, por isso que eu gosto quando vocês fazem as perguntas. Porque aquela coisa, no nosso último encontro, quando o Leandro insistiu tanto nessa pergunta, eu não estava entendendo por que ele estava insistindo tanto nessa pergunta. Porque aquela coisa, são ideias que, para mim, são claras, mas não são necessariamente claras para vocês. Tá? Por isso que é importante. E aí, como eu não estava entendendo qual era a real motivação, aí eu tive que apelar à criatividade. Então, eu acho que a motivação é essa. Vamos ver se é. Vamos ver. O Yuji. Até minha namorada está prestando atenção na aula, principalmente porque citou a área da saúde. Ah, sim, Yuji. Você pode falar para a tua namorada que as aplicações dessas ferramentas na área de saúde estão crescendo cada vez mais. Então, pegar um outro exemplo. Tá? Em matemática existe um estudo de certos conjuntos de pontos chamados fractais. Tá? O que é um fractal? Um fractal é uma curva de dimensão não inteira. Tá? Então, aí é necessário qualificar o que é a dimensão de um conjunto de pontos no espaço. Então, tem lá bonitinha a definição de dimensão, blá, 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 e aí exibe-se certas curvas chamadas fractais que têm dimensão não inteira. Acontece que esses fractais eles são usados na área médica para oferecer critérios objetivos para determinar o grau de malignidade de um tumor. Então, durante uma biópsia, por exemplo, são cortadas lâminas, fatias muito finas de tecido afetado por um tumor, e há uma distinção entre tecido saudável e o tecido atingido por tumor. E há necessidade de estabelecer uma fronteira entre o tecido saudável e aquele que tem um tumor. Então, usando o conceito de fractal, é possível calcular a dimensão da fronteira entre o tecido saudável e o tecido doente. Se essa dimensão for próxima de um valor inteiro, maior o grau de benignidade do tumor. Se for uma dimensão que se afasta muito de um valor inteiro, nós temos, então, um tumor maligno. Então, é possível estabelecer graus de malignidade de tumores usando esse tipo de critério. Isso é uma prática que tem sido cada vez maior em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Tá? Inclusive, estávamos falando sobre a questão de radiação. Deixa eu responder a tabela, uma pergunta que ela fez hoje. Mas então, Yuji, para dar a resposta detalhada sobre as
questão da radiação, porque eu não respondi nada ainda. Uma das coisas que eu fiz com essa discussão ali sobre radiação, porque veja só, o que eu não fiz? O que eu fiz foi mostrar a equação diferencial. O que eu não fiz ainda é mostrar como resolver essa equação diferencial e como usá-la. Tá? Então, isso tudo a gente vai mostrar. Mas os principais pontos aqui são os seguintes. Equações diferenciais são usadas com enorme frequência para definir funções. Segundo, funções têm um papel importantíssimo em processos para modelagem de fenômenos do mundo real. Porque a pessoa quer saber a evolução de um sistema com o passar do tempo, por exemplo. Tá? Terceiro, essas mesmas equações diferenciais são usadas para definir funções, elas também são usadas para modelar fenômenos do mundo físico. Por exemplo, aquele blá 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 que vocês já ouviram N vezes, que força é igual a massa vezes aceleração. Essa história de que força resultante, é massa vezes de um corpo, isso é uma equação diferencial. Essa tal da aceleração é uma derivada segunda de uma função posição. E para descrever a dinâmica de um corpo sujeito a uma força, você precisa saber resolver a equação diferencial. Ou analiticamente, ou por método numérico. Ok? Então, quando a gente for discutir em detalhes o papel da função exponencial, que nós vamos fazer isso, só que a gente só vai fazer essa discussão mais detalhada depois do recesso, que a gente vai ter aula esse primeiro bloco nosso encerra dia 18, depois a gente retoma em janeiro. Vamos ver, todo fenômeno periódico pode ser representado com combinações de funções seno e cosseno. Olha, se o físico estiver lidando com algum fenômeno que ele, em algum sentido, julgue que aquilo é um fenômeno periódico, sim, as funções circulares seno e cosseno são extremamente úteis para descrever esse tipo de fenômeno. Tá? Só que as funções seno e cosseno, elas encontram aplicações muito mais amplas. Muito mais amplas. Por exemplo, corrente elétrica. Sim. Mas existem aplicações muito mais fascinantes. Tá? Por exemplo, se vocês querem gravar um áudio em uma máquina que gere um arquivo WAV, tá? Aqueles arquivos WAV. Tá? Acontece que esses arquivos WAV, o que eles fazem? Eles transformam um sinal analógico, que é ondas mecânicas, som, em impulsos elétricos e traduzem isso digitalmente. Na base da marretada mesmo, o troço. Tá? O que isso implica é que você gera um arquivo muito grande. E não é prático a pessoa ficar brincando com arquivos grandes. Então, existem aqueles conversores de WAV para MP3. O que esses conversores de WAV para MP3 fazem na prática? Eles traduzem essa onda não periódica do arquivo WAV para uma função que é expressa por uma série de senos e cossenos. Não é uma série de potências. É uma série de senos e cossenos. São as chamadas séries de Fourier. Fourier, quando criou essas séries de senos e cossenos, no século XIX, ele nem sonhava com a tecnologia MP3. Mas hoje se usa essa técnica que foi criada no século XIX para converter arquivos WAV em formato MP3 com uma certa fidelidade de som. Não é tão tolerável sem fidelidade, mas para consumo do grande público o pessoal adora, transformando um arquivo pesado em um arquivo bem mais leve. Tá? Isso é um exemplo de uma aplicação das funções seno e cosseno, que são periódicas, para gerar certas funções que não são periódicas. Então,
não há necessidade de usar seno e cosseno só para fenômenos periódicos. É possível usar isso para fenômenos não periódicos também. Só que para a pessoa perceber de que forma essas coisas funcionam, precisa dessa familiaridade toda com a matemática envolvida. Por isso que eu fico martelando nesses pontos com vocês. Tá? Ok, aí, gente. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, acho que consegui falar tudo que eu queria. Então, eu sei que eu tinha prometido para vocês que hoje a gente falaria sobre composição, para daí na sexta-feira falar sobre interpretação geométrica de seno e cosseno, mas em função dessa questão que foi levantada no último encontro, achei mais sensato fazer uma exploração mais detalhada sobre essa equação diferencial e o papel de equações diferenciais na matemática e na física. Então a gente vai deixar para falar de composições no próximo encontro, e aí na segunda-feira a gente vai conseguir daí fazer a interpretação geométrica de seno e cosseno. Ok aí, gente? Ok. Então deixa eu interromper aqui.